Olá, tudo bem com vocês? Deixa eu ativar aqui os comentários, ver se tem alguém. Boa noite para todo mundo que está aí. Hoje temos aqui uma live super especial, uma aula, aliás, né? Uma aula bem bacana sobre o assunto do momento, porque eu sempre falo que os escritores têm que aproveitar tudo que está no seu entorno, o que está acontecendo no momento, o que está em alta, né? E aí hoje a gente vai aprender com Big Brother Brasil. É isso aí, que é o assunto do momento, tá? Quem está do outro lado aí, quem está no YouTube, coloca aí para mim nos comentários se vocês acompanham o Big Brother, se vocês assistem, se vocês gostam ou não. Quero saber aí de vocês. Quem acompanha ou não. Aproveita, quem for colocando aí nos comentários, se assiste ou não, se gosta ou não, aproveita também e coloca aí para mim se você está chegando aqui pela primeira vez, se já me conhece, quero saber quem é que está aí do outro lado. Estou vendo aqui a Fátima, Ana Maria, Patrícia, ok. Como eu estou fazendo aqui a live pelo StreamYard, ele tem um delayzinho, é uma coisa mais ou menos de 5, 10 segundos de diferença do que eu falo até chegar aí vocês no YouTube, tá bom? Mas é coisa pouca, não tem, tem muito problema, não. Não assisto, primeira vez. Legal. Então, bora lá. Estamos hoje na aula 2, que é da pré-jornada profissão escritor, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, para quem não me conhece, eu me chamo Franci Lima, sou escritora, professora de escrita e também fundadora lá do perfil do Achados Clube. E estamos aí há mais de 2 anos aqui, produzindo conteúdo para escritores, ajudando escritores a escreverem melhor, a cuidarem melhor das suas redes sociais, do seu marketing, né, da publicação dos seus livros. E isso é algo que eu gosto muito de fazer, tá? Então, obrigada aí pela presença de vocês. E eu só quero dizer que galera do Instagram, eu estou no YouTube, tá bom? Eu liguei aqui a câmera do Instagram só para avisar que eu estou no YouTube. Então, daqui a pouco eu fecho aqui a câmera e a gente fica só no YouTube. O link da aula tá na bio. E aí, então, eu estou preparando para vocês a jornada Profissão Escritor, que vai ser um evento muito legal. É um conteúdo diferente de todos os outros que eu trouxe no ano passado. No ano passado, a gente teve muitos cursos voltados para a escrita em si. E esse curso Profissão Escritora, ele é mais voltado para a carreira, né? Eu quero realmente ajudar escritores a consolidarem uma carreira, a publicarem seus livros, a ganharem dinheiro com o que escrevem. Então, o Profissão Escritor vai ser um evento bem legal. Já começa na segunda-feira, né, dia 3, e a gente vai ter 3 aulas muito bacanas, tá? Então, eu espero que todos vocês aí já estejam inscritos, né, no evento, porque vai ser muito bacana, tá bom? Então, bora lá. Por que eu escolhi esse tema, né? Porque, assim, eu sempre costumo falar que, para quem escreve, tudo que acontece ao nosso redor serve de inspiração e serve de ensinamento. Então, quando a gente escreve poemas, crônicas, contos, romances, a gente se inspira nas pessoas, a gente se inspira na vida real, a gente se inspira nos fatos que estão acontecendo, a gente se inspira em tudo que está ao nosso redor. E o Big Brother, né, eu não vou aqui discutir, né, todas essas coisas que a gente escuta por aí, que Big Brother é programa de quem não tem o que fazer, Big Brother é programa de quem não tem nada na cabeça, Big Brother aliena, Big Brother isso, aquilo, outro. Essa não é a discussão de hoje, tá? Eu quero aqui trazer para vocês coisas que a gente pode aprender
de narrativa, de marketing, de coisas que a gente pode aproveitar na nossa carreira. Então, assim, quando eu for falando aqui, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, escrevam aí no chat. Eu, particularmente, assisto Big Brother, acompanho o Big Brother desde a primeira edição, lá em 2002. E eu gosto do programa porque vocês vão entender daqui a pouco por que eu gosto, né? E o programa, para mim, ele é um programa de entretenimento. Então, eu tô ali, eu passo o dia trabalhando e tal, e quando chega a noite, eu tiro aquela uma horinha para sentar diante da TV e assistir aquele programa que eu acho bacana, que eu me divirto, e eu gosto muito de observar muitas coisas que são muito bacanas para mim, como escritora. Então, eu vejo o Big Brother como uma grande narrativa. O Big Brother é uma grande história, com personagens, né? Tem ali, cada ano eles mudam a quantidade de pessoas, né? Começou com 12, depois foi para 14, 16, agora já são 18, enfim. Mas a suma, né, do Big Brother é o quê? É um grupo de pessoas que são colocadas dentro de uma casa. Eles ficam ali confinados 3 meses, 4 meses, sem telefone celular, sem televisão, sem contato com a família, sem nada, e eles têm que conviver ali aqueles 4 meses com aquelas pessoas que eles nunca viram na vida, né, e estreitar laços, enfim. E eles vão ali construindo aquela história ao vivo. Então, por isso que eu acho bacana o Big Brother, porque querendo ou não, ele é uma grande história com vários personagens. E essa história, ela vai se construindo, né, dia após dia. Então, cada dia é um novo capítulo, cada dia é um novo capítulo. Então, eles choram, eles riem, eles conversam, eles brigam, né? Às vezes tem romance que surge lá dentro. Então, é uma narrativa que acontece, que tem personagens, tem os mocinhos, tem os vilões, né, como em toda boa história, e as pessoas, elas ficam loucas com o programa, por quê? Eu vou já falar por quê. Por que as pessoas se identificam tanto? Por que o programa, ele é recorde de audiência em todas as edições? Quando está passando o Big Brother, a Globo ganha muito dinheiro, a Globo tem muita audiência, tem muita visibilidade, as pessoas vão, acompanham, e as pessoas se apaixonam mesmo por quem está lá dentro da casa, as pessoas choram e riem com os personagens, sofrem, torcem a favor ou contra, né? E por que é que isso tudo acontece, tá? Por que é que tudo isso acontece? Digam aí para mim se vocês têm aí alguma suspeita por que isso tudo acontece lá dentro do Big Brother? Se tiver, vocês falem aqui para mim nos comentários. Eu vou daqui a pouco compartilhar aqui a tela, para eu poder mostrar aqui para vocês as 5 lições que eu separei hoje para falar para vocês com relação ao Big Brother, tá bom? Então, a primeira coisa é essa, enquanto vocês me respondem aí no comentário, a primeira coisa é essa, entender que ali é uma história que está se construindo ao vivo e que tem diversos personagens, cada personagem com suas características, com seus defeitos, com suas falhas, com suas manias, com suas características, né, com suas heranças aí étnicas e culturais e sociais e etc, tá? Então, a primeira lição que a gente tem que entender é isso, é uma história. E eu sempre falo para vocês, né, eu já repeti isso várias vezes, eu já repeti, que as pessoas, elas são apaixonadas por histórias. O ser humano consome história o tempo todo. Nós, seres humanos, nós somos movidos à história. A gente conta história quando a gente conversa com alguém, né, seja um amigo, um familiar, um colega de trabalho. A gente consome história quando a gente vai no cinema, a gente consome história quando a gente lê, a gente consome história quando a gente escuta a fofoca da vizinha. A gente consome história o tempo todo. Então, narrativas, né, elas são importantes não só para a escrita de livros. É tanto que hoje se fala muito de storytelling. Vocês já ouviram esse termo, storytelling? Coloca aí para mim nos comentários se vocês já conhecem esse termo, se já sabem o que é, se já ouviram falar.
O storytelling é uma palavra muito utilizada ultimamente, né? E o storytelling, ele não é utilizado só na escrita literária. Ele é usado na escrita comercial, na escrita empresarial, muito nas legendas de redes sociais, de sites, de blogs. Então, o storytelling, ele está presente em todo lugar. Porque o storytelling, ele é exatamente a arte de contar histórias. É a arte de contagiar de pessoas, de conquistar pessoas através da narrativa, tá? Então, olha aí, a Valéria disse que não conhece. Então, a primeira lição de hoje, tá? Vocês não podem mais esquecer esse nome, storytelling, tá? Storytelling nada mais é do que a arte é a arte de contar bem as histórias, é a arte de construir boas narrativas, é a arte de, de prender pessoas, de conquistar pessoas através de uma narrativa. E essa narrativa, quando a gente fala de storytelling, essa narrativa, ela pode ser a sua própria narrativa. Eu uso muito storytelling nas legendas que eu faço para os posts do Instagram. Porque toda vez que você começa contando uma história, você capta a atenção das pessoas. As pessoas são movidas à história, elas gostam de história, tá? Então, quando você começa, por exemplo, a legenda de um post, né, dizendo assim, eu também já tive muita dificuldade nisso. Quando eu era criança, né, eu me assustava com isso ou aquilo outro, e no decorrer do tempo eu fui superando os obstáculos, e hoje eu já gosto muito disso ou daquilo. Então, assim, eu comecei a legenda contando uma história, eu já prendi a atenção da pessoa, porque ela já sentiu curiosidade em saber que narrativa era aquela, que história era aquela, o que eu ia contar. Então, utilizem, né, storytelling nas legendas de vocês, nos anúncios. O que eu vejo muito de escritores, é o que a gente vai falar muito na jornada do escritor, na semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou falar muito a respeito disso, de que a gente tem muito essa coisa, né, de falar dos nossos livros do jeito errado. Então, assim, a gente vai lá, publica o livro, aí a gente chega na rede social, faz um post lá bem bonito com a capa do livro, coloca lá o preço e diz assim, olha, compre meu livro por R$29,90. E aí, todo dia você coloca aquele post, compra meu livro por R$29,90. Aí você começa a ver que não está vendendo, aí você começa a baixar o preço, aí você começa a baixar o preço. E fica todo o tempo, compra, compra, compra. E, na verdade, a gente vai já mostrar aqui algumas lições do Big Brother, né? Que é nisso que muitos escritores pecam, é nisso que muitos escritores erram, porque eles escrevem histórias às vezes maravilhosas, a história tá linda lá dentro do livro, mas o escritor não conhece aquela história linda que está dentro do livro, e o escritor, em momento nenhum, ele expõe como foi o processo de criação do livro, como foi que ele criou os personagens, ele não fala dos seus personagens, ele não fala do enredo, ele não conta histórias, né, de como foi aquele processo, quais foram as dificuldades, de onde surgiu a ideia daquele livro, tanta coisa que tem para contar, e aí ele não coloca isso, ele coloca lá só a capa do livro, o preço do livro, está à venda, promoção até não sei quando, e etc. Então, a gente vai aprender com o Big Brother agora. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Deixa eu só... Eu vou compartilhar aqui, vocês me falam se vocês estão conseguindo ver, tá bom? Bora lá, deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Apresentar. Bora lá. Que foi a aula passada, que já passou. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Primeiro motivo, tá? Primeiro motivo pelo qual as pessoas são atraídas pelo Big Brother.
As pessoas, elas gostam de observar e julgar o comportamento dos outros. Isso é fato. Isso é fato. A gente pode até dizer assim, eu não gosto de me meter na vida dos outros, eu não sou fofoqueiro, né, cada um tem a sua vida, etc. Mas a gente tem curiosidade. A gente tem curiosidade por saber uma coisa ou outra da vida de fulano, de ciclano. A gente gosta de saber o que está acontecendo com a nossa família, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, etc. É natural do ser humano, entendeu isso? Então, quando você coloca, por exemplo, um grupo de pessoas numa casa, e essas pessoas estão ali confinadas, e essas pessoas estão ali vivendo, né, ali os seus dramas ao vivo, isso é muito instigante para quem está assistindo, né, porque as pessoas agora começam a olhar para aqueles personagens, e elas começam agora a observar, a, a julgar os comportamentos, as atitudes, as palavras, os defeitos. Então, fica todo mundo vidrado, olhando, porque as pessoas gostam, elas gostam de saber da vida dos outros e de dar a sua opinião sobre o comportamento de fulano ou de ciclano, sobre a atitude, sobre a palavra. Então, isso é fato. E o que é que isso tem a ver? O que é que isso ensina para a gente como escritores? Isso ensina para a gente sobre construção de personagens, tá? Então, quando você vai construir um personagem de uma história sua, de uma narrativa sua, lembre-se disso, nunca mais esqueça, anota aí no papel. Se você tiver um papel, uma caneta agora, anote, tá? As pessoas gostam de observar e julgar o comportamento do outro. Então, crie personagens que despertem esse desejo nos seus leitores. Quando você for criar os seus personagens, crie personagens pelos quais as pessoas vão morrer de amor, vão morrer de ódio, vão querer abraçar ou vão querer matar, elas vão desenvolver algum tipo de sentimento por aquele personagem. Muitos escritores têm ideias maravilhosas, o enredo é lindo, o enredo é ótimo, a ideia que ele tem, a trama, tudo funciona. Mas aí o personagem é mal construído, o personagem não é bem desenvolvido, o personagem não tem características fortes que ajudam as pessoas a grudarem nele, entende? E quando o personagem é fraco, quando o personagem não é bem construído, ele não causa isso aqui. Você não dá para o seu leitor nenhum motivo para ele querer. Você não colocou nenhum defeito de caráter no seu personagem, ou às vezes o defeito de caráter que você colocou é muito fraco, é muito raso. E aí o que acontece? As pessoas não têm nada para julgar no seu personagem, entendeu? E as pessoas, quando elas vão ler, elas querem que aquele personagem tenha algum conflito, elas querem que aquele personagem tenha algum defeito, elas querem que aquele personagem tenha algum problema, elas vão ler à procura disso. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende com o Big Brother, tá? Do mesmo jeito que as pessoas gostam de observar a vida dos outros na vida real e de julgar o comportamento dos outros na vida real, elas vão querer fazer isso com os seus personagens. Então, você tem que criar personagens que dê subsídios para que os leitores, né, comentem sobre eles. Então, o seu leitor vai dizer assim, nossa, mas que personagem sacana, como é que ele faz uma coisa dessa? Que personagem... Nossa, eu quero matar esse personagem, porque ele não podia ter feito isso, né? Ou então aquele outro personagem que tem de repente, é o protagonista, de repente ele tem boas características e tal. E o que a gente percebe muito é assim, que a gente tem a ideia de que o protagonista, ele tem que ser aquele cara ou aquela moça, aquela mulher perfeitinho, né? É o protagonista, então ele tem que ser bonzinho, ele tem que ser perfeito, ele não pode ter defeito, e esse é um erro muito grande. Lá no Big Brother, os campeões do Big Brother, se você for observar, a gente vai falar mais daqui a pouco, todos eles têm vários defeitos, eles têm fraquezas, e é isso que faz com que as pessoas gostem, porque as pessoas se identificam com eles, entendeu? Eles são seres humanos, então as pessoas olham para eles e dizem, nossa, esse cara é igual a mim, essa mulher é igual a mim, entende? Então, é mais ou menos por aí. Então, a primeira lição que a gente aprende do Big Brother é exatamente isso. É criar personagens que despertem nos leitores o desejo
de observá-los, o desejo de falar deles, o desejo de criticá-los, o desejo de amá-los, de odiá-los, provoque sensações no seu leitor a partir dos seus personagens, tá? Então, essa é a primeira lição. Deixa eu falar aqui com vocês. Vocês entenderam essa primeira parte? Falem aí para mim no chat, para eu passar para a segunda, né? Então, essa é a primeira lição, tá? Aprendam isso quando vocês forem aí criar os personagens de vocês. E aí, então, eu vou continuar aqui o segundo, eu vou passar logo segundo e terceiro slide. Então, bora lá. Entenderam, né? Então, eu vou passar para o segundo passo, tá bom? Opa. Eu vou deixar agora o slide aqui direto para eu não ter que ficar voltando, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Bora lá para o segundo agora. Segundo passo, segunda coisa que a gente aprende. As pessoas, elas gostam de se identificar com os personagens e elas gostam de participar da história, tá? Então, por que as pessoas ficam vidradas no Big Brother? Como eu falei lá no início, lá dentro são pessoas reais. Eles choram, eles riem, eles brigam, eles têm fome, eles têm sede, eles têm as neuras deles, né? Eles são seres humanos, eles são gente como a gente. Então, as pessoas olham para aqueles personagens que estão lá dentro da casa e eles dizem assim, nossa, essa menina tem a mesma mania que eu, essa pessoa fala do mesmo jeito que eu, essa pessoa tem a mesma opinião que eu, essa pessoa defende a mesma coisa que eu, essa pessoa levanta a mesma bandeira que eu, ou então o contrário. Nossa, esse cara é muito chato, né? Esse cara faz tudo errado, essa menina não tem nada a ver, né? Nossa, que opinião retrógrada, que opinião preconceituosa. Então, as pessoas, elas vão se identificando ou não com aqueles personagens, entendeu? E quando as pessoas se identificam, elas se aproximam, elas acabam criando laços, né? Elas acabam ali realmente se vendo naquele personagem. Então, eu trouxe aqui essas duas meninas, que foi a Gleice, que foi a campeã do Big Brother, eu nem lembro mais o ano, mas foi campeã de uma das versões aí. E a Carla Dias, que foi participante desse ano, do Big Brother 21. E o que elas duas têm em comum, né? Elas foram duas moças muito criticadas, foram duas pessoas muito injustiçadas dentro da casa, e elas participaram de um dos paredões que era falso. Então, elas ficaram confinadas dentro de um quarto, os outros participantes não sabiam, achavam que elas tinham saído do programa, e, no entanto, era um paredão falso, elas não tinham saído. Elas ficaram ali 2 dias naquele quarto, confinadas, e depois elas voltaram para o jogo, e voltaram com superpoderes, né, podendo eliminar pessoas, etc. Então, foi aquele rebuliço. E aí, o que aconteceu? As pessoas tinham que votar para escolher quem ia para esse quarto secreto, quem ia participar desse paredão falso. E as pessoas escolheram a Gleice e a Carla. Por que as pessoas escolheram elas duas? Porque elas eram pessoas que estavam sendo injustiçadas dentro da casa, né? E o pessoal aqui fora já estava, não estava mais aguentando ver aquilo, né? Eles sabiam que elas estavam sendo injustiçadas. Então, eles queriam agora participar de alguma forma e ajudar aquelas personagens, aquelas duas pessoas. Então, mais uma vez, né? Crie situações onde o leitor queira intervir na sua história. Use o mesmo princípio para divulgar a sua história. Então, aqui a gente está falando de duas coisas. A gente está falando da construção do personagem, que é quando você vai criar situações parecidas com essa aqui, né? Onde o seu personagem, o seu protagonista, alguém da história, esteja sendo injustiçado, esteja passando por um grande problema, esteja sofrendo alguma coisa que ele não deveria passar, crie, né, conflitos fortes, mas que sejam conflitos verossímeis,
né? Não adianta você criar ali coisas que não façam sentido. Quando você cria um conflito forte para o seu personagem, você tem que ter o cuidado que esse conflito ele seja forte, mas ele seja justificável. Você tenha como explicar aquele conflito para os leitores. Então, crie situações como essa dentro da sua história, né? Mostre que o seu personagem ele é vulnerável, mostre que o seu personagem, ele de repente está passando por uma coisa que ele não merecia passar, coloque o leitor para querer, de alguma forma, né, o seu leitor queira participar da história, tá? Então, isso é muito bacana para a gente entender. E, quando você vai utilizar a divulgação do seu livro, mais uma vez, aqui também eu vou colocar para vocês uma outra coisa que é muito bacana. A gente também pode utilizar esse mesmo princípio para divulgar o nosso livro, tá? Então, coloque, por exemplo, os seus leitores para participar com você da construção do livro, da construção dos personagens. A maioria dos escritores ainda tem muito essa coisa assim, eu vou escrever o meu livro todo, depois quando o livro já estiver impresso, já estiver publicado, aí é que eu começo a fazer o marketing. E, na verdade, não é assim que funciona. A gente tem que começar o marketing bem antes do livro ficar pronto. E aí você vai colocando o seu leitor para te ajudar na construção do livro. Peça a opinião dele sobre o nome de um personagem, sobre uma característica do personagem, sobre o lugar da história, sobre a capa, faça ali um concurso de capas, né? Então, coloque o seu leitor para participar. As pessoas gostam de participar do processo das coisas, tá bom? Então, isso é uma outra dica também muito bacana para vocês aí, para vocês levarem aí para a história de vocês, tá? Gente, deixa eu só parar aqui de novo, porque o meu computador tá descarregando, tá? E aí, bora lá. Terceira coisa, boas histórias incomodam. Então, não queira, por exemplo, escrever aquela história onde todo mundo é bonzinho, onde tá tudo na perfeita paz, onde nada acontece, onde é tudo florzinha e passarinhos verdes voando. Essa história ela não vai funcionar. A sua história ela precisa ter, né, bons protagonistas. O seu protagonista, ele não pode ser o perfeitinho, o seu protagonista não pode ser aquele cara maravilhoso, aquela menina maravilhosa, mesmo que ele tenha muitas características boas, mas coloque defeitinhos nele, coloque traços de caráter que incomodem as pessoas, porque nós, seres humanos, somos assim. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, não é verdade? Então, nas histórias, a gente tem que trazer essa verossemelhança, né? A gente não pode criar mundos e cenários e pessoas, né, que não incomodem, que não tenham algum defeito, que não tenha alguma coisa ruim, que não tenha, que não esconda um segredo, que de repente não traga uma mentirazinha, né, uma certa falha de personalidade. Então, a gente precisa incomodar as pessoas com os nossos personagens. E você vai construir isso com todo cuidado dentro da sua história. Os seus personagens, eles precisam, né? Eles precisam se parecer humanos. Eles não podem ser aqueles seres totalmente perfeitos, porque isso não vai incomodar o seu leitor. E aí a sua história vai ficar chata, vai ficar cansativa. Mas também não é só incomodar. Você tem que emocionar o seu leitor. Como é que você emociona o seu leitor? É construindo exatamente situações onde o seu personagem tem que tomar decisões importantes, onde o seu personagem tem que fazer escolhas, onde o seu personagem tem que mostrar ali a fidelidade, onde ele tem que mostrar ali alguma força, onde ele tem que mostrar alguma... de repente ele tem que mostrar ali uma fraqueza, né? Então, isso é o que deixa as histórias fortes ou fracas. É isso que faz com que os leitores queiram ou não continuar lendo o seu livro, tá? E aqui eu trouxe esses 3 personagens do Big Brother, que foram campeões de edições diferentes do Big Brother. Tem aqui o Bambam, que é o primeiro, tem o Diego Alemão e tem a Thelminha, que foi a campeã do ano passado. O Bambam,
ele tinha algumas coisas que no começo incomodavam muitas pessoas, né? Pessoal do Instagram, eu estou no YouTube, tá? O link da aula tá na bio. Então, o Bambam, o que que acontecia com o Bambam? Ele era aquele meninão, sabe? Aquele meninão, assim, que falava bobagem, que não tinha muita coisa, tinha, assim, a cabeça meio desmiolada e tal. Então, ele começou incomodando as pessoas por causa desse jeito bobão dele. E depois ele foi emocionando as pessoas, ele foi amadurecendo dentro do programa, ele foi crescendo, ele foi tendo certas atitudes, né? Ele começou também sendo muito injustiçado, ele foi para a maioria dos paredões e ele voltava e era aquela coisa. Então ele teve essa coisa de incomodar depois de emocionar. Uma das cenas mais marcantes do Bambam, que ninguém esquece, foi quando ele criou lá uma boneca com sucatas, né? E ele deu o nome de Maria Eugênia para a boneca, e um certo dia o pessoal lá da organização tirou essa boneca lá da despensa e levou embora. E ele chorou, né, ele soluçava pedindo para trazer de volta a Maria Eugênia, né. Então isso emocionou muitas pessoas, e até hoje, quando se fala do Bambam, a gente lembra disso, dessa cena. O alemão, ele também foi uma pessoa que começou lá incomodando a casa, e ele teve algumas discórdias e tal, e o caso do Bambam foi o quê? Ele teve um triângulo amoroso dentro da casa. Então, tinha duas meninas, né, com as quais ele se apaixonou e teve um rolo lá. Então, isso conectou muitas pessoas. E aqui, para quem escreve romance, né, a gente deixa essa dica. Toda história de romance tem que ter um triângulo amoroso. Isso chama muita atenção dos leitores, né, porque as pessoas ficam torcendo, eu quero que ele fique com fulano, eu quero que ele fique com ciclano, ele é um canalha, porque ele está gostando de duas pessoas, porque ele está enganando fulano de tal. Então, entende como essas coisas, elas deixam a sua história verossímil, né, e faz com que os leitores queiram entrar dentro da história para resolver o problema, entendeu? A Thelminha também foi do mesmo jeito, ela começou muito bem entrosada dentro da casa, com um grupo lá de pessoas, depois essas pessoas começaram a se afastar dela, ela foi ficando sozinha na casa, ela foi se sentindo traída por aquele grupinho inicial, onde ela tinha feito amizades e tal, e depois ela simplesmente deu a volta por cima, né, mostrou a força que ela tinha e acabou sendo campeã. Então, ela incomodou muito uma das personagens lá com quem ela teve algumas discussões, porque ela tinha um posicionamento muito forte, ela defendia as opiniões dela sobre algumas coisas. Então, boas histórias incomodam e emocionam. Os seus leitores, eles não querem livros, eles querem emoção. Quando a pessoa compra um livro, na verdade, o que ela quer é se emocionar. Ela quer chorar, ela quer rir, ela quer ter medo, ela quer se desesperar, ela quer gritar, ela quer se assustar, ela quer um suspense. Então, quando as pessoas compram um livro, quando elas vão comprar um livro de determinado gênero, né, se ela vai comprar um livro de drama, por exemplo, ela quer ser emocionada, ela quer chorar, ela quer se compadecer dos personagens. Se ela compra uma comédia, ela quer rir, ela quer se divertir. Ela compra um livro de terror, ela quer ter medo, ela quer se arrepiar. Então, é por isso que as pessoas leem, né? Elas leem não é porque elas querem comprar o seu livro, é porque elas querem que você as emocione, tá? Então, isso é outra coisa que a gente aprende com o Big Brother. Passo 4. Os ganhadores do programa, eles têm curvas de comportamento muito parecidas, tá bom? Essas curvas de comportamento são coisas que a gente utiliza, é uma técnica que a gente utiliza quando a gente vai construir os personagens, que é chamado de monomito. O monomito, ele é as características que vão compor o seu personagem e vão dizer o que o seu personagem é e o que ele quer. Isso é o que faz um personagem ficar forte. E dentro dessa curva do que ele é e o que ele quer, existem 5 momentos distintos dentro de uma história, que a gente chama as curvas de fábula, né? Então, o seu personagem, por exemplo, ele tem que ter algum defeito, ele tem que ter uma característica principal, que é que a gente chama de comportamento principal, comportamento dominante dele, e esse comportamento é que vai guiar o seu personagem em toda a história. Então, ele começa aqui, né, você pode apresentar o seu personagem ali, ou tudo bem, ou já numa situação complicada, daí ele sobe um pouquinho, vai para o segundo passo, onde ele vai agora passar
uma situação que vai desestabilizá-lo, que vai dar aquela balançada na história. Aí a gente passa para o terceiro ponto, que é quando você tem a impressão de que vai ficar tudo bem na história, né? De repente, seu personagem consegue ali, mais ou menos, resolver o problema dele, o conflito inicial, e você diz, agora vai dar tudo certo. Aí, quando você está nesse momento, achando que vai dar tudo certo, a história, puf, despenca lá para baixo, acontece uma reviravolta, acontece um problema muito maior do que o do início, né? E a gente chama essa aí de um momento 4, o ponto 4 da história, e aí o escritor, ele decide se a história dele termina no ponto 4, ou se ele leva para o ponto 5, que lá no ponto 5 é quando o seu personagem resolve o problema, corrige aquele defeito que ele tinha de caráter, etc., ou então ele termina pior do que ele começou, tá? Então, isso é mais ou menos o que a gente usa para construir um personagem. E a gente olhando para o Big Brother, acontece exatamente isso. Os ganhadores, os campeões, se você for observar, eles fazem uma trajetória praticamente igual. Então, o que acontece? Geralmente, eles são rejeitados no início, são aquelas pessoas que no início a casa toda está contra, a casa toda vota neles, eles vão para um monte de paredões, semana após semana, né, eles são injustiçados ali dentro da casa. Depois, eles têm uma luta interior, né, geralmente eles ficam naquela coisa de querer revidar o que estão fazendo com eles, mas ao mesmo tempo os valores, né, que eles têm, a personalidade deles não permite que eles façam aquilo, eles acabam ficando naquela luta interior, nossa, eu me vingo ou não, né, não, mas eu não sou assim. Então, existe essa luta. Existe também a questão do altruísmo. Geralmente, as pessoas que ganham o Big Brother, eles são aquelas pessoas que, mesmo sendo injustiçadas, mesmo recebendo pancada o tempo todo, eles conseguem ter uma amizade com todo mundo, eles conseguem ali se importar com os outros, às vezes eles ajudam, né, pessoas que foram contra eles conseguem perdoar e conseguem ajudar aquela pessoa na hora que ela passou por um momento difícil. Eles têm muita autenticidade, né, então os campeões do Big Brother, eles são aquelas pessoas que eles têm características, assim, bem marcantes, né, eles têm alguma coisa que diferenciam eles dos demais. E depois eles dão a volta por cima, eles conseguem sair daquele lugar de vítimas, de injustiçados, e eles conseguem dar a volta por cima, e eles conquistam o público, e todo mundo cai de amores por eles, e todo mundo começa a torcer por eles, e eles chegam, então, na final, né, que aí seria, então, a correção de caráter deles, né. E aqui eu trouxe a Juliette e o Fiuk como exemplo desse Big Brother agora, que aconteceu exatamente isso que eu mostrei aqui para vocês agora, né? Então, assim, a Juliette e o Fiuk, eles começaram na casa, todo mundo atirando pedra neles, né? Todo mundo. Então, mandava pro paredão, e o pessoal discutia, e o pessoal duvidava do caráter deles. Então, eram os dois injustiçados, assim, da casa. E eles passaram exatamente por esse caminho aqui. E é exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né, assim, agora nessa construção do personagem, que é exatamente isso. Então, no momento que você apresenta o seu personagem, você já apresenta ele nesse momento de rejeição, que essa rejeição pode ser aí um conflito, um problema pelo qual ele esteja passando, né, não precisa ser uma rejeição no sentido literal. E aí você mostra essa luta interior dele, que é exatamente as características boas, lutando contra as características, né, más do seu personagem, aquela luta do diabinho com o anjinho, né, e você mostra o seu personagem agora com essa questão de, ele tem defeitos, ele tem características ruins, mas as características boas, elas sobrepõem as ruins, né, e você coloca nos seus personagens algo que seja autêntico, algo pelo qual as pessoas não vão esquecer aquele personagem nunca. Você coloca nele, de repente, um trejeito, uma mania, uma palavra que ele fala muito, alguma coisa que seja diferente e que vá deixar aquele seu personagem autêntico. Os personagens autênticos, né, quando você consegue construir os seus personagens de forma, assim, bem
diferenciada, né, você consegue fugir dos clichês, você consegue deixar aquele personagem na cabeça das pessoas, então eles dificilmente vão esquecer o seu livro, a sua história, tá? E, por fim, o personagem, ele dá a volta por cima, que é quando ele tem a correção de caráter, né, quando ele corrige esses defeitos, ele consegue ali vencer os obstáculos que ele tinha, ou existe também a outra forma, que é onde a sua história, o seu personagem não termina corrigido, né, ele termina ali com os seus defeitos mesmo, e às vezes ele não consegue resolver o seu problema, né, também existe essa outra forma. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que eu falei lá no início, né, que é uma grande narrativa, as pessoas gostam, as pessoas se conectam exatamente por isso, porque é uma história. E aí, a gente vai trazendo essas características e fazendo paralelo com a construção de narrativas literárias, com a construção de personagem, e a gente vê que é exatamente isso. O que as pessoas gostam, o que as pessoas veem nos personagens lá dentro da casa, é o que elas gostam de ver também nos nossos livros, tá? Então, é igualzinho. E aí a gente vai para o quinto, que é o marketing criativo, né? Então, assim, o marketing em cima do programa, ele é imenso. O que a Globo fatura de dinheiro com o Big Brother, nossa, é muito dinheiro que ela fatura com o Big Brother. Por quê? Tem a antecipação, né? Ou seja, o Big Brother 22 do ano que vem, que vai começar em janeiro do ano que vem, já abriu as inscrições ontem. Então, a antecipação, eles ficam ali um ano inteiro, gerando curiosidade nas pessoas, né? Quando está mais próximo do programa, eles já começam ali a mostrar os participantes, né, de um por um, vai criando aquele clima, aquela antecipação, as pessoas já vão ficando curiosas, quem é que vai entrar, quem é que não vai. Então, antecipação, isso aqui é aula de marketing. Quando você está divulgando o seu livro, o seu trabalho, usa isso também. Eu falo muito isso para as pessoas, né? Você tem que usar isso no seu marketing para divulgar os seus livros, as suas coisas. Então, o seu livro vai sair, por exemplo, eu vou publicar o meu livro daqui a 2 meses. Começa a fazer antecipação agora. Então, faz o que eu falei antes, né? Começa a mostrar a capa, pergunta a opinião do leitor sobre um personagem, fala uma curiosidade, fala como você criou o personagem, mostra como é que tá ficando a capa, mostra como é que tá ficando a diagramação. Vai ali gerando antecipação, curiosidade, tá? Nos seus leitores. Isso a Globo faz muito bem. Depois é a organização, né? Claro que aqui a gente está falando de Rede Globo, mas a mesma coisa com você, tá? Você vai escrever o seu livro, você precisa ter organização para escrever, para planejar a história, para construir os personagens, para fazer tudo bonitinho, você precisa de organização para traçar as estratégias de marketing que você vai utilizar, para fazer a divulgação, para fazer as vendas, então precisa de organização. Outra coisa muito importante que a gente aprende é sobre parcerias. Então, tem ali vários escritores, tá? Tem ali vários patrocinadores, né? Então, são grandes empresas que patrocinam ali o programa e tal. E aí, quando a gente está também trabalhando o nosso livro, nossa divulgação, nosso marketing, é importante que a gente também faça parcerias, né? Com outros escritores, com leitores, com pessoas que têm Instagrams literários, que têm redes sociais literárias, então isso é muito importante, né? Tem vários perfis que promovem leituras coletivas, então procure esses perfis, né, e faça uma parceria com a pessoa, promova uma leitura coletiva, faça parcerias de divulgação, então essas parcerias são muito importantes também para a nossa carreira.
A exposição, né, por incrível que pareça, ainda tem muitos escritores que acham que em pleno século XXI, em 2021, dá para ficar escondidinho lá, só escrevendo. E, gente, eu sinto muito dizer para vocês, mas isso não é mais possível, tá? Não é mais. O mundo mudou, hoje está tudo no digital, hoje é tudo através de redes sociais, hoje é tudo através de internet. Então, você em algum momento vai precisar se expor. Quando eu falo se expor, não é você sair mostrando a sua vida pessoal, não. Mas em algum momento você vai ter que trabalhar nas suas redes sociais, você vai ter que ter um posicionamento, você vai ter que aparecer, né? Então, coloquem isso na cabecinha de vocês, né? Lá dentro do Big Brother é exposição total. As pessoas que vão para lá, elas aceitam se expor para colher lá na frente um fruto. Então, elas ficam ali 3 meses, 4 meses sendo vigiadas pelo Brasil inteiro, todo mundo se metendo na vida delas, mas quando elas saem, elas têm visibilidade, elas conseguem trabalhos, contrato com agências, alguns, né, se tornam atrizes, atores, apresentadores da Rede Globo, então, a exposição foi necessária para ela colher o fruto lá na frente. Do mesmo jeito é com a gente. Uns se expõem mais, outros menos, cada um à sua maneira, mas o que eu quero que vocês entendam é que, em algum momento, você vai precisar aí ter esse posicionamento digital também. A construção de marca, né, a gente vê ali, quando eles vão fazer a prova do líder, a prova do anjo, quando tem a sessão de cinema, é sempre promovido por algum dos patrocinadores, né, e os patrocinadores, e eles têm todo o cuidado de trazer a identidade visual daquela marca. Então, assim, quando tem o cinema, que é a Coca-Cola, que está patrocinando esse ano, o que eles fazem? A sala toda é toda vermelhinha, né, as letrinhas, tudo que tiver escrito é tudo de branco, é com aquela mesma tipografia da Coca-Cola, aí o copo de pipoca é com a logo da Coca-Cola, é tudo. Então, isso ensina para a gente uma outra coisa que escritores não valorizam muito, que é a construção da sua marca como escritor. Então, eu sempre falo isso. Você tem que ter esse cuidado também de começar a criar a sua marca, né? Não é que você agora vai virar uma grande empresa como a Coca-Cola, não. Quando eu falo você criar a sua marca, é no sentido de que você precisa começar a criar o seu jeito de fazer as coisas, e as pessoas vão reconhecer isso. Então, quando você aparecer, as pessoas vão reconhecer, isso aqui é de fulano, porque ele faz assim, porque ele aparece assim, porque a cor que ele usa no Instagram dele é assim, a identidade visual é essa. Então, a gente precisa pensar também nisso. A questão da interatividade, né? O pessoal ali no Big Brother, toda semana estão votando para quem vai sair, quem vai ficar. Então, a galera está ali opinando, né? E a gente precisa trazer também o nosso público, nossos leitores, para interagir com a gente. A gente precisa ter criatividade para criar coisas, criar métodos com os quais as pessoas vão interagir com a gente também, tá? Isso é muito importante. E por último, surpresa. Surpreenda seus leitores. Surpreenda, de vez em quando lance uma coisa diferente, faça uma coisa diferente, lance um desafio, lance um produto novo, vai lançar o livro, faz um kit assim, diferente do que todo mundo já fez, né? Use a criatividade, surpreenda as pessoas de vez em quando. Então, no Big Brother, toda semana tem surpresa. A prova do líder é sempre diferente, a prova do anjo é diferente, a dinâmica do jogo é diferente, todo dia tem surpresa ali. Então, é por isso que as pessoas vão assistir, porque elas querem saber qual é a surpresa de hoje, tá? E, por último, crie fãs, né? Então, como é que a gente cria fãs? A gente não precisa de compradores para os nossos livros, nem para os nossos serviços, nem para nada. O que a gente precisa é de pessoas que sejam nossos fãs. Quando as pessoas, elas... vocês estavam vendo os slides, gente, ou não? As pessoas, elas primeiro, antes delas comprarem qualquer coisa de você, antes delas comprarem o seu livro, qualquer coisa, elas compram você.
tá? As pessoas, elas se conectam com você, elas gostam do seu jeito de falar, do seu jeito de aparecer, do seu jeito de se vestir, elas gostam, de repente, sei lá, de alguma característica sua, né? Elas gostam, de repente, do batom que você usa, da sua cor do cabelo, do jeito que você se veste, elas se identificam com você primeiro. E aí, se elas te compram, aí depois elas compram o seu livro ou qualquer coisa que você oferecer. Mas a gente precisa, antes de tudo, né, antes de gerar clientes, leitores, compradores, a gente precisa gerar fãs. E isso o Big Brother ele faz muito bem, né? As pessoas que estão ali dentro da casa, elas têm fãs. Quando elas saem, elas têm lá milhares de fãs e tem fã-clube, aquela coisa toda. A Juliette, por exemplo, né, que provavelmente vai ser a campeã desse ano, ela começou o Big Brother com 1.500 seguidores no Instagram dela e ela está agora com 20 milhões, mais de 20 milhões de seguidores. Então, são fãs. E é isso que a gente precisa fazer na nossa trajetória como escritores, né? É criar fãs também. É pessoas que gostem não só do que a gente escreve, mas que gostam da gente como pessoas, como seres humanos, tá? Então, tudo isso a gente aprende lá, são lições que a gente aprende lá dentro, de construção de histórias, de construção de narrativa, de storytelling, de marketing, de posicionamento. Então, é uma grande aula, né? É uma grande aula. Se você vai assistir com esse olhar, que quando eu vou assistir, eu fico observando as coisas, e por incrível que pareça, quando eu estou assistindo Big Brother, que tem alguma prova, que tem alguma coisa que eu acho interessante, eu fico pensando como é que eu posso aplicar aquilo de alguma forma no que eu escrevo, ou na maneira como eu vou mostrar alguma coisa, como eu vou fazer alguma coisa. Então, é uma grande lição ali, tá? Tem várias lições ali. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Trazer o leitor para interagir como? Então, eu dei aqui para vocês alguns exemplos, né, de como vocês podem fazer para o leitor interagir com vocês. Você vai ter que aí usar, claro, a sua criatividade, você vai ter que observar muitas coisas, né, como eu, por exemplo, observo o Big Brother, e aí eu fico pensando, como é que eu posso levar isso aqui, transformar isso aqui em alguma coisa para o meu Instagram, como é que eu posso utilizar esse princípio, né, e transformar isso em alguma coisa. Mas o próprio Instagram, falando aqui de Instagram, porque existem, né, outras redes sociais, lógico. Então, assim, mas falando de Instagram, o próprio Instagram, ele oferece para a gente um monte de ferramentas para gerar interação. Então, por exemplo, quando você faz um story, você pergunta ali alguma coisa e você coloca uma enquete para o seu leitor responder sim ou não, é uma interação. Então, por exemplo, eu posso colocar ali meu diário de escrita, né? Estou escrevendo o capítulo 10 do meu livro. Estou em dúvida no nome do personagem. Qual nome você prefere? Aí você coloca lá na enquete, né? Qual nome você prefere? Aí coloca na caixinha da enquete, Júlia ou Fernanda? E aí os leitores vão lá e votam no nome que eles mais gostam, né? Isso é só um exemplo bem simples, né? E aí, existem várias outras formas, né? Quando você coloca uma caixinha de perguntas, me fala aqui como eu posso te ajudar, qual a sua dificuldade sobre isso ou aquilo outro, qual a história, né, a próxima história que você gostaria que eu escrevesse? Qual o gênero que você gostaria que eu escrevesse? O que você gosta mais, o que você gosta mais aqui nesse perfil? Então, são muitas maneiras de você interagir com o seu leitor. Você só precisa usar as ferramentas que o próprio Instagram te dá, caixinha de perguntas, enquetes, tem aquele bichinho que eu não sei o nome agora, esqueci o nome dele, que é tipo um termômetrozinho, né, que você coloca assim, por exemplo, nível de satisfação para isso aqui.
Aí a pessoa arrasta lá o dedinho para dizer se ela gostou muito ou pouco, né? Você pode fazer isso também, não só nos stories, no próprio feed. Você faz lá um postzinho e pede a opinião da pessoa, escreve uma legenda bonitinha e pergunta lá a opinião da pessoa, né? O que você acha sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Fala aqui nos comentários, né? Então, são formas de interagir com o seu leitor. E são formas de você também conhecer o seu leitor. Você saber se você está agradando, se aquele post está legal, se as pessoas gostam de certa coisa. Então, pergunte, faça desafios, faça enquetes, faça coisa. E às vezes vai ter coisas que você vai propor e vai ter pouco engajamento, as pessoas não vão responder. Geralmente, de início, se a pessoa não tem muita intimidade com você, ela não vai responder sua enquete, ela não vai colocar nada na sua caixinha de perguntas. E tá tudo bem. Imagina que você chega, por exemplo, num local onde você não conhece ninguém, né? Você está vendo ali a pessoa pela primeira vez, e aí você vai chegar para essa pessoa que você está vendo a primeira vez, e você vai contar a sua intimidade para ela, você vai contar os seus segredos, você vai dizer as suas opiniões para aquela pessoa? Provavelmente não. Né, leva tempo para você se sentir à vontade para falar da sua vida para alguém. Então, nas caixinhas de perguntas e nas enquetes, é quase a mesma coisa. A pessoa está chegando no seu perfil, ela ainda não sabe direito quem é você, ela não sabe ainda, então ela não vai responder, interagir assim de cara. Mas, com o tempo, você vai colocando aquilo, você vai insistindo, a pessoa vai vendo o teu conteúdo, até que um dia ela se sente à vontade para interagir ali com as suas, né, enquetes. Mas a gente precisa ser muito criativo, né, nas perguntas que a gente faz. As perguntas de enquete, de caixinha, elas têm que ser as mais simples possível. Porque as pessoas, quando vêm para o Instagram, elas não querem pensar muito, entendeu? Elas não querem pensar. Elas querem estar ali rolando o dedinho, vendo coisas interessantes. Então, vai fazer uma enquete, coloca a pergunta mais clara possível, a mais simples possível, para a pessoa não ter que ficar ali queimando os neurônios para entender aquela pergunta, entendeu? Então, são coisas simples. E cada vez que alguém responde uma caixinha de perguntas, cada vez que uma pessoa responde na sua enquete, aquilo conta pontos para o algoritmo, né? O algoritmo vai entendendo que, opa, esse negócio aqui tá legal, as pessoas estão interagindo, então ele começa a mostrar aquilo para mais pessoas, tá? Então é mais ou menos isso. Gente, vocês estão aí muito caladinhos do outro lado, mas eu queria saber se vocês entenderam, se deu para vocês captarem aí alguma coisa. Falem para mim nos comentários como foi a aula, se vocês entenderam, se captaram alguma coisa, se deu aí para surgir alguma ideia bacana para vocês. E aí, enquanto vocês me respondem aqui nos comentários, eu quero só fechar aqui a nossa aula, o nosso momento, né? Lembrando que na segunda-feira a gente começa a nossa jornada Profissão Escritor. E a nossa jornada Profissão Escritor, ela está muito bacana. Eu estou selecionando conteúdos que são muito interessantes e que são conteúdos que alguns conteúdos eu vou trazer pela primeira vez lá no Achados, né? Vai ser, assim, uma jornada onde eu vou falar muito sobre a carreira de escritor, as possibilidades que a gente tem dentro da carreira de escritor, né? Então, vai ser muito bacana. E aí, a gente vai ter 3 aulas, segunda, terça e quarta. As 3 aulas serão no Instagram, serão lives no Instagram, a partir das 19h09. E na quinta-feira, que é o último dia, a gente vai fazer o fechamento aqui no YouTube, porque vai ser uma aula especial, onde eu vou compartilhar a tela e etc. Então, por isso que vai ser aqui no YouTube a última aula, tá? Mas aí eu já conto com a presença de vocês na segunda-feira, dia 3. O tema do primeiro dia vai ser muito bacana, eu vou falar sobre os principais erros dos escritores e também sobre a fórmula dos livros irresistíveis. Então, vai ser uma aula muito bacana. E aí eu conto com todos vocês, tá bom? Todo mundo entendeu tudo direitinho, beleza? Então tá. Eu quero só agradecer, então, a presença de todo mundo, vocês que estiveram aqui até agora. Espero que a aula tenha sido bacana, que tenha trazido aí insights para vocês, né? Que tenham trazido aí
boas ideias para vocês começarem a mexer aí, seja na história que vocês estão escrevendo, seja no marketing aí, seja na maneira como você está se comportando, seja na divulgação do seu livro. Eu espero que tenha trazido alguns insights bacanas para vocês aqui nessa aula, tá bom? E eu vou me despedindo aqui de vocês, e a gente se vê na segunda-feira, dia 3 de maio, a gente se vê lá no Instagram, tá bom? Beijão, boa noite, boa sexta para vocês, bom final de semana. Eu espero vocês na Jornada do Escritor. Beijão.